estamos falando dentro de um tema específico, perseverança e crescimento em meio ao sofrimento, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículos agora de 17 a 20, já passamos aí por os demais versículos, nesse tema, na carta de 1 Pedro. A igreja espalhada, a igreja de todos os tempos, de todas as gerações, a igreja conhecida como a igreja universal, só não completa a frase, é universal só, não fala reino de Deus, não confunde. Tá? 1 Pedro 1, 17 a 20. Pedro destaca aí caminhos de vida para aqueles que estão em meio ao sofrimento. 1 Pedro 1, 17 a 20 nos diz assim, a palavra do Senhor: E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, com mais o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós ou de vocês. Amém? Vamos orar. Obrigado, Pai, por esta palavra lida neste momento, e pedimos agora ao Senhor que o Teu Espírito Santo possa entrar e mover no nosso coração, possa nos mostrar a Tua vontade neste texto lido, que possa o Senhor falar profundamente ao nosso ser, possamos sair daqui mais edificados na Tua palavra. Abençoa cada irmão aqui presente nesta noite, aqueles que não puderam vir, abençoa os nossos visitantes, vem estar com aqueles que estão doentes, ainda em recuperação, aqueles que estão doentes, enfermos e precisando agora do auxílio da direção do Senhor. Oramos pelos nossos irmãos idosos, muitos até impedidos de vir ao culto pela idade, pela enfermidade, mas já combateram um bom combate. Nós nos alegramos com a fé desses nossos irmãos. Fala conosco agora, é a nossa oração em nome de Jesus. Pode sentar aí. Nos versos anteriores, meus irmãos, a este que nós temos, o apóstolo Pedro fala à igreja acerca do relacionamento com o Senhor e a santidade dos crentes. Esta foi a mensagem passada. Um processo, ele disse que a vida cristã é um processo muitas vezes difícil e doloroso para nós. Uma vida de renúncia e de dedicação a Deus. Isso não é fácil não, é difícil mesmo. É uma caminhada, uma jornada então em direção ao alvo que é Cristo. O que Pedro exorta agora, meus irmãos, a igreja, que somos nós, é que caminhemos com temor a Deus. Valorizemos então o preço do nosso resgate. Que o sangue de Jesus seja a razão da nossa existência. E que possamos ver o favor de Deus por nós, enxergar esse favor de Deus por nós. É nesses 4 pontos que Pedro agora exalta os irmãos a se apossarem disso. É nessa linha que eu quero trazer aos irmãos caminhos de vida. Apesar de todas as adversidades, todas as dificuldades, vamos lembrar aqui um pouco, para aqueles irmãos que não acompanharam, inclusive nossos visitantes, a carta de Pedro é uma carta onde há uma perseguição à igreja. Nero, inclusive, culpa os crentes por tudo aquilo que não dava certo. Se não chovia, a culpa era de quem? Dos crentes.
Se chovia muito, a culpa era dos crentes. Se a plantação não dava uma boa colheita, a culpa era dos crentes. Nero, tudo que dava errado no seu governo, a culpa era dos crentes. Esse é o contexto de Pedro. Uma carta onde havia necessidade de perseverança e crescimento em meio ao sofrimento. Ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta de sofrer. E aí, por isso que há necessidade, então, de Pedro em exaltar esses irmãos a entender esses caminhos de vida que temos que percorrer. Não tem como escapar disso se você quer, de fato, ser um crente verdadeiro em Jesus. E eu sempre tenho dito, parece que para nós a coisa é mais difícil, não é? Não é que parece, não é mesmo. Porque a nossa jornada vai contra ao que o mundo oferece, por isso que é mais difícil. Amém? Então eu quero trazer aqui para nós nessa noite, nessas exortações de Pedro, à igreja, algumas coisas que nós precisamos aprender. E aqui, meus irmãos, nós temos que aprender o que a Bíblia nos ensina, não é? Não aquilo que está fora dela, mas aquilo que ela nos ensina, o que os apóstolos nos ensinaram, o que Jesus nos ensinou. Na primeira exortação aqui, meus irmãos, eu quero chamar a atenção ao versículo 17. Vamos lá? Novamente, primeiro ponto que eu quero traçar com os irmãos nessa noite. Versículo 17. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Essa é uma tradução NVI. O que Pedro está dizendo para a igreja, em meio a tanta dificuldade, mas com o privilégio de sermos de Deus, como nós já vimos nas mensagens passadas, o que ele está chamando a atenção agora? Que a nossa caminhada deve ser com temor a Deus. Parece que hoje as igrejas têm alguma dificuldade em entender o que é temor a Deus. Acabei de falar para uma igreja que esqueceu o que é temor a Deus. Uma dessas o pau está comendo. Uma dessas está uma festa, não para Jesus. E dizem que estão cultuando a Deus lá esse horário. Nós passamos lá em frente agora, está lá, todo mundo chegando, inclusive deve estar até vestido de quadrilha. Deve ter crente vestido de quadrilha lá para a festa. Sem temor a Deus, sem saber que os crentes serão cobrados em relação a essa vida terrena. Olha só, o próprio texto é muito simples de entender, não é? Ele julga, o Senhor nos julga conforme as nossas atitudes. Não é isso que está dizendo aí? Por isso vocês têm que temer ao Senhor. Se vocês têm por pai, e aí é interessante o que Pedro diz, se vocês têm por pai um Deus justo e que não cede à própria justiça, ele não vai abrir mão da sua justiça por causa de você. Ah, coitadinho, né? Ele errou, mas não sabia, mas sem querer, ele não vai, ele vai continuar fazendo a sua justiça, ele não vai ceder por causa da sua justiça. Deus não vai recuar, Deus não vai ceder. Então, meus irmãos, sabendo disso, vocês precisam andar em temor a Ele, em temor a Deus. A igreja está cobrada, aliás, a igreja será cobrada pelas suas obras. E a igreja somos nós, Deus nos cobrará. Quais são as obras que vocês têm produzido? E eu estou dizendo que a obra não é trabalho forçado, não é sacrifício, não. É a entrega da própria vida ao Senhor, a consagração ao Senhor. A exortação de Pedro é que nessa nossa jornada terrena, nós devemos andar dignamente, em atitude que glorifique a Deus e o Senhor Jesus Cristo. A nossa vida tem que glorificar a Deus. Não trazer escândalo à igreja, mas trazer dignidade à igreja. Por isso nós devemos temer ao Senhor. Alguns traduzem a palavra temor, que é o chamado aí de Pedro à igreja, temor, como sendo viver respeitosamente.
Diz para mim se essa igreja está respeitando o Senhor. Diz para mim que essa igreja que está celebrando São João está respeitando o Senhor. Não está. E o temor a Deus, na verdade, a tradição é viver respeitosamente dentro da palavra. Pois prestaremos contas a Deus. Nós prestaremos contas a Deus. A igreja prestará contas a Deus. Ele julgará as obras de cada um. E aí quando Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, ele diz que as obras de cada um se manifestará. O dia a declarará. E aí se a nossa obra, diz lá, for palha, madeira, feno, vai ser queimada, não vai sobrar nada. E o que vai sobrar? É um convite, meus irmãos, a andar em temor a Deus, se pautando as nossas atitudes pela palavra de Deus. Pelo livro, eu sei que vocês estão sofrendo, vocês querem até abandonar a fé, vocês querem até deixar o evangelho, mas continue temendo a Deus, vivendo dignamente o evangelho do Senhor. O versículo 17 diz assim: olha, Ele vai cobrar de vocês. O Senhor vai cobrar de cada um de nós. Olha essa tradução do versículo 17, que eu vou trazer para os irmãos aqui. E lembrem-se de que o vosso Pai divino, a quem vocês oram, não julga com favoritismo. Ele vos julgará com perfeita justiça por tudo o que tiverem feito. Por isso, conduzam-se com temor reverente para com Deus durante a vossa passagem aqui na terra. Meus irmãos, vivam com temor. Vivam com temor diante de Deus. Respeite tudo aquilo que Ele deixou para que o seu povo, nós, vivêssemos. Viva aquilo que Ele mandou, nem mais nem menos. Temor a Deus é entender o que Ele quer para a sua vida, o que Ele quer para a nossa vida. E você vai viver a partir daquilo que Deus quer para a sua vida. Isso é viver em temor, com reverência, com dignidade. Porque o Senhor Jesus, o Cordeiro, foi digno. E nós somos aqueles chamados discípulos de Jesus. Ou seja, aqueles que seguem Jesus. Jesus faria aquilo que você faz? Olha, se nós somos chamados para temer a Deus, e Jesus foi o primeiro que cumpriu isso, e Ele agora é o nosso mestre, o nosso Senhor, será que Jesus faria o que você faz? Você sabendo que tem que acompanhar os passos do mestre. E aí aquele livro antigo, né? Em seus passos, o que faria Jesus? Convidando uma atitude de temor a Deus, uma atitude que dignifique o Senhor. E aí nós vemos Pedro dizendo: olha, eu sei que a coisa não está fácil, eu sei que é difícil, eu sei que o mundo é perverso, o mundo jaz no maligno, mas vocês precisam suportar com temor a Deus, sabendo que Ele vai julgar conforme a obra de cada um. E não vai ter desculpas diante de Deus, meus irmãos. Não haverá desculpas. Deus não vai aceitar desculpas. Ele não vai ser bonzinho com você na hora do julgamento. É isso que está dizendo o texto, não sou eu. É o texto bíblico. Ele julga de maneira imparcial. Você pode ser bom, mas se não tiver o temor de Deus, infelizmente, a justiça de Deus vai te alcançar. Então Pedro exorta a igreja: vivam com temor. Que a nossa caminhada deve ser com temor a Deus. Acima de tudo, dignificando o nome dEle. Aliás, nós somos
convocados, chamados, eleitos para glorificar o nome do Senhor Jesus. Se não estamos fazendo isso, não estamos vivendo em temor a Deus. Segundo, meus irmãos, segunda exortação de Pedro à igreja, que nós precisamos aprender nesse tempo, como aqueles irmãos aprenderam, está no versículo 18. Pois vocês, olha só, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que foi lhe transmitida por seus antepassados. A segunda exortação de Pedro à igreja, meus irmãos, é que eles deveriam valorizar esse resgate com uma vida então espiritual saudável. Vocês foram comprados, não foi por prata e nem ouro. É interessante, prata e ouro, por mais puro que seja, por mais fino que seja, ele pode ser corrompido. Pode haver no ouro sujeira, pode haver na prata sujeira, eles se corrompem. Mas é interessante, quem nos resgatou deu o seu precioso sangue. Max Lucado, talvez você já tenha lido esse escritor e pastor evangélico norte-americano, em um de seus devocionais, intitulado Lembre-se o quanto você vale. Olha só, ele escreveu um devocional escrito assim: lembre o quanto você vale. Ele escreveu o seguinte: já sentiu que não tinha nada? Ele faz a pergunta: já sentiu que não tinha nada? Olhe para os presentes que ele já lhe deu. Olha que coisa, que reflexão tão simples, mas tão profunda. Já senti que não tinha nada? Olhe para os presentes que ele lhe deu. Seu Espírito Santo para habitar em você, a igreja dele para lhe encorajar, a palavra dele para lhe guiar. Você foi escolhido por Cristo, ele escolheu como seu amado, ele lhe chamou, escolheu, separou, convocou uma noiva santa. Não foi por prata e ouro, mas ele fez tudo isso, um presente para você, o resgate que nos foi concedido pelo Pai, por Deus, seu Filho Jesus, é muito mais valioso do que prata, ouro, qualquer coisa. Foi o seu precioso sangue, o sangue de Cristo. Você foi escolhido para uma vida espiritual saudável. Quando você acha que não tem nada, você tem tudo. Quando você pensar que não tem nada, olha, eu não tenho nada, você já tem tudo, meus irmãos. Nós já temos tudo. E não foi por algo corruptível, mas foi por algo incorruptível, o próprio sangue do Filho de Deus. Que privilégio nós temos! Não fomos comprados com prata nem ouro, mas pelo sangue de Jesus, e nós temos que valorizar isso, valorizar o nosso resgate. Devemos preencher a nossa vida com o Espírito Santo de Deus. Viver para a sua glória é valorizar nosso resgate com uma vida espiritual saudável. Quer alegrar o coração de Deus? Você deseja fazer isso? Valorize o preço que foi pago por você. Max Lucado está certo. Deus nos presenteou
com o melhor que tinha: Jesus Cristo. Deus nos presenteou com o melhor que tinha. Valorize isso. Valorize este grande presente de Deus, Jesus Cristo, o seu precioso sangue em resgate das nossas vidas. Valorize isso. Foi Ele que nos redimiu. Meus irmãos, todos nós, sem exceção, tínhamos um destino certo. Todos nós tínhamos um destino certo: morte eterna. Todos nós. Bons, maus. Todos tinham um único destino: perdição eterna. Como não valorizar esse resgate pelo sangue de Jesus por nós? Só pelo sangue de Jesus nós temos o direito à vida eterna. E aí, meus irmãos, como não viver uma vida saudável sabendo que Cristo me salvou? Valorize isso, valorize o resgate pago por você, sangue de Cristo, sangue do Filho de Deus. Valorize isso. Pedro está dizendo àquela igreja do primeiro século, mais ou menos dos anos 60: não desistam não. Não desistam, a perseguição está aí. Muitos irão morrer, muitos irão sofrer, mas não desistam, porque há um preço pago por vocês. Menos de 30 anos, há menos de 30 anos Cristo havia morrido, e a igreja estava em plena expansão. Mas Satanás não quer isso. O nosso adversário não quer isso. Ele quer então que nós não valorizemos o sangue de Cristo. E ele pôs então a perseguição à igreja, para que a igreja se desanimasse, para que a igreja desistisse, para que a igreja deixasse o seu Senhor. E aí Pedro está dizendo: olha, apesar das perseguições, vocês continuem valorizando o sangue de Cristo. Continue fazendo a sua vontade, e nada melhor do que valorizar o sangue de Cristo, vivendo uma vida cristã saudável. Este é o convite. Eu sei que Cristo é tudo que eu preciso. Eu sei que Cristo é tudo que eu preciso. Como não valorizar então esse amor? Como não valorizar o nosso resgate? Todos nós estamos condenados à morte eterna, mas Cristo nos resgatou. Isso é motivo de alegria. E de esquecer as perseguições. Pessoal, eu sei que vocês estão sendo perseguidos. Eu sei que a coisa não está fácil, mas não esqueçam. Não esqueçam. Cristo pagou um alto preço por vocês. Me fez lembrar agora o texto de 1 Coríntios capítulo 6. Lá no final: foste comprado por bom preço. Glorifique, pois, a Deus com o vosso corpo. É isso que está escrito lá. Terceira exortação aqui, meus irmãos, é a questão do versículo 19 que nós temos que aprender. Vamos lá, versículo 19. Mas, pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. O que Pedro está dizendo nesse versículo 19? Que o sangue de Cristo deve ser a razão da nossa existência. Foi pelo sangue precioso de Cristo, aquele cordeiro sem mancha e sem defeito. Esse sangue foi derramado por vocês. O sangue de Cristo deve ser a razão da existência de vocês. Nós devemos viver em razão do sangue de Cristo.
A razão de toda a nossa vida deve ser esse amor de Deus por nós. Esse amor expressado em Jesus e demonstrado lá na cruz. A exortação de Pedro à igreja é que a igreja, precisa viver e morrer pelo Evangelho de Jesus Cristo. A perseguição estava acontecendo. E o que Pedro está dizendo é que, olha, não importa nem se vocês irão morrer. Não importa que vocês irão morrer, mas vivam em razão deste sangue de Cristo. O sangue de Cristo deve ser a razão da nossa existência. Nada pode ser mais precioso do que o sangue de Jesus Cristo. E isso deve nos motivar a viver em prol desse amor. Nada pode ser mais precioso do que o sangue de Jesus. Por isso nós devemos falar como o salmista falou: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Nós podemos dizer isto, dessa palavra do salmista, algo semelhante ao salmista assim: todo o nosso ser louve ao Senhor, seu sangue é a razão da nossa existência. Há um cântico antigo, eu não sou tão velho, escrito por Emanuel Wesley, e você conhece, a maioria dos irmãos irão lembrar, que diz assim: eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, pensava em mim, pensava em nós. Quantos lembram desse cântico? Os mais antigos lembram. Os mais novos, prestem atenção no que diz Wesley. Eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse meu irmão. Sabe por que nós somos irmãos hoje? Por quê? Por causa desse sangue, desse preço pago. Quando Jesus derramou sua vida, ou derramou seu sangue, porque sangue é vida, ele não pensou nele mesmo, Jesus, mas ele pensou em nós. Ele pensou em nos devolver ao Pai. Como não valorizar e como não ser a razão da nossa existência, o sangue de Jesus? A todos nós que o sangue de Jesus deve ser a razão da nossa existência, e devemos viver pautados nisso, para a glória de Deus Pai. Não foi por prata ou por ouro que fomos comprados, mas pelo sangue de Jesus, derramado numa cruz, em nosso lugar. Meus irmãos, quando eu penso que era eu que tinha que estar lá, era nós que tínhamos que estar na cruz, e Jesus fala: não, eu vou por eles. Lembra que eu disse para os anjos? Nem os anjos entendem esse amor de Deus por nós. É impressionante, o versículo 12 de 1 Pedro. Um pouco antes, versículo 12. Nem os anjos entendem esse amor de Deus por nós, enviando seu único filho para derramar seu sangue em nosso lugar, porque nós que teríamos que morrer, mas ele substituiu a nossa morte. Como não viver em razão de Jesus Cristo? O crente que não vive em razão de Jesus Cristo ainda não é crente. Ainda falta alguma coisa. Lembra aquele jovem? Senhor, eu sei tudo.
eu esmola, sou bom, eu sou um crente, eu leio um livro sagrado, eu faço isso, eu faço aquilo. Nicodemos, só falta uma coisa para você, Nicodemos. Você está quase lá, mas falta uma coisa. É preciso o quê? Nascer de novo. Aí Nicodemos era temente a Deus, fazia coisas boas, ia ao templo em Jerusalém, fazia sacrifício, fazia tudo. Nicodemos foi tirar uma com Jesus, aí que deu. Nicodemos ainda foi debater com Jesus. Eu sou crente. Nicodemos, Jesus, eu sou crente. E aí Jesus falou o que para ele? Ainda te falta alguma coisa. Ou seja, está no meio do caminho, né? Crente no meio do caminho, morre no meio do caminho. É preciso reconhecer o precioso sangue de Jesus por nós. E viver uma vida de santificação, sabendo que o sangue do Senhor é a razão da nossa existência. Quarto, e vamos encerrar, versículo 20. 1 Pedro 1:20. A quarta exortação que nós precisamos entender está no versículo 20. Conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Que a manifestação visível do amor de Deus é Jesus Cristo e mais nada. Quer saber se Deus te ama? Quer saber se Deus nos ama? Olhe para Jesus. Deus se manifestou amorosamente por nós por meio do seu Filho Jesus Cristo. Esse Jesus que se revelou a nós com o Pai desde a eternidade. Mas agora Deus se fez manifestar a nós na plenitude dos tempos, para que pudéssemos ter livre acesso a Deus e a vida eterna. Amor incompreensível e incondicional por nós. Quanto amor manifestado do céu por nós. Uma graça imerecida por nós. Ah, meus irmãos, tudo estava perdido. Nosso destino era certo, morte eterna. Mas Deus se revelou aos homens. E essa revelação se manifestou visível em Jesus e em favor de nós. Eu acho interessante o que Pedro diz. Não foi em favor do outro, foi em favor de vocês. O final do versículo é interessante o que Pedro diz, né? Conhecido antes da fundação do mundo, Cristo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Sem mérito. Não há um justo sequer debaixo do céu. E Deus faz um favor para nós. Aí confunde a cabeça dos anjos. Os anjos não sabem entender esse negócio. Que amor é esse? Um povo corrupto, pecador, muitas vezes viram as costas para o Senhor, e o Senhor ainda manda a gente ir lá, até proteger, até livrar ao seu comando. Eu não entendo porque o Senhor... Isso aqui é imaginação minha, viu? Eu fico imaginando os anjos com Deus. Como é que pode? Um povo desse, gente ruim, como nós somos, não há mérito em nós. Não há nenhum mérito. E os anjos querem saber por que Deus nos ama tanto e nos faz favor ainda. E o grande favor foi demonstrado visivelmente em Jesus Cristo, derramando o seu precioso sangue por nós. O evangelista João nos fala dessa manifestação visível do amor de Deus em João 1,14. João 1,14 é o texto que fala sobre esse verbo que se fez carne e habitou entre nós. Olha que coisa linda.
essa revelação de Deus a nós, em favor de nós. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Não precisava disso não. Simplesmente Deus poderia deixar o mundo continuar do jeito que estava. Todo mundo indo para o inferno, destino certo. Não. Ele faz o Verbo, o próprio Senhor, se fazer um homem, habitar entre nós. E aí diz aqui, nós o vimos. Por isso ele é Pedro, né? Aqui é João, mas nós o vimos. Por isso é apóstolo. Nós o vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, favor sem merecimento. Graça é favor sem merecimento e de verdade. Meus irmãos, como não viver uma vida dignamente sabendo disso? Como não buscar a cada dia ser um crente melhor? Eu não estou mandando você criar asa, que ninguém vai criar asa. Ninguém vai virar aqui um perfeito. Varão perfeito só teve um. Mas aqui o convite da palavra de Deus, do Senhor, é que nós possamos viver todos os dias em santificação. Buscando ser um crente melhor amanhã do que eu fui hoje. Procurando fazer o certo dia após dia. Errando, mas fazendo aquilo que eu disse pela manhã. Fazendo o quê? Se arrependendo, confessando e procurando não errar mais. Isso é, meus irmãos, glorificar o nome de Deus. É querer ser um crente melhor a cada dia. Eu não vou ser perfeito nunca nessa vida, mas eu busco a perfeição. E aqui a Bíblia diz que é o aperfeiçoamento dos santos, que é uma corrida, é uma jornada, é uma caminhada para uma vida em Cristo. Como não fazer isso sabendo desse grande amor de Deus? Por isso que Pedro nos fala, olha, Deus faz tantos favores para vocês, sem mérito. E faz mesmo. Eu vou concluir só dizendo para que nós possamos aplicar isso à nossa vida. Que conhecimento sem aplicação é melhor nunca ter conhecido. É só o primeiro mesmo, eu quero destacar que nós devemos caminhar com temor a Deus. A conclusão da mensagem é esta: nós devemos viver com temor a Deus. Viver com temor a Deus é viver dignamente o Evangelho. Não é ter medo de Deus, mas é viver dignamente o Evangelho. Procurar ao máximo acertar o alvo. O que nós sabemos que é pecado mesmo? Desde criança eu sei disso. Desde que eu sou criança, eu sei que pecado é errar o alvo, não é? A primeira coisa que você aprende quando começa a vir à igreja é pecar é errar o alvo. Quando você faz aquilo que não agrada a Deus, chama-se pecado. Então, é viver todos os dias tentando acertar o alvo e não errar. Isso é temor a Deus. Não é outra coisa. Não é se vestir de saco de cinza, não é fazer sacrifícios, é procurar cada dia acertar o alvo e não errar. Isso é viver em santidade, ou buscando a santidade. Segundo, devemos valorizar, meus irmãos, devemos valorizar o nosso resgate, pois foi pago um alto preço, e não foi moeda, não foi prata, não foi ouro, foi o sangue de Jesus. Nós temos que valorizar isso. Como valorizamos? Vivendo conforme a sua vontade. Aí você glorifica a Deus. Terceiro, o sangue do Senhor Jesus deve ser a razão da nossa existência. Nós devemos existir por isso. A razão da nossa existência deve ser essa história que a Bíblia me conta. E que eu sei que é verdade. Eu sei que é verdade. Eu não tenho dúvida que Jesus morreu na cruz, derramando seu sangue precioso por mim. Eu não tenho dúvida. Por isso eu vivo em razão disso. Eu tenho que pensar assim. E quarto, o amor de Deus por nós se manifestou em Jesus. Favor imerecido.
do jeito que nós somos, Deus ainda é misericordioso. Com todo o nosso pecado, com todas as nossas falhas, Deus ainda faz coisas por nós. Misericórdia de Deus, amor de Deus, graça de Deus. E quando eu sei disso, quando eu sei destas verdades, dessa exortação de Pedro à igreja, eu procuro ser um crente melhor. Nunca serei perfeito, mas cada dia eu passo olhando para a cruz e olhando sempre para o amor de Deus. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos.